Olá, bom dia para você de casa que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Estamos ao vivo, são 11 horas da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da tão esperada sexta-feira. Começamos essa edição falando de economia. O lucro líquido da Petrobras no primeiro trimestre deste ano chegou a 44 bilhões e meio de reais. É o maior lucro já divulgado por uma empresa de capital aberto. O resultado foi 3.718% maior do que o apurado no mesmo período do ano passado. A petroleira destacou que o lucro líquido foi reflexo, principalmente, da melhor eficiência operacional, maior produção e exportação de petróleo, menores custos com importação de gás natural liquefeito, ganhos cambiais devido à valorização do real frente ao dólar e os preços do petróleo no período. A Petrobras destacou que apresentou resultados positivos no primeiro trimestre, graças à sua estratégia de maior eficiência, redução de custos e foco em negócios mais rentáveis, como a produção de petróleo e gás natural no pré-sal. Mudando um pouco de assunto, a Polícia Federal apreendeu ontem no interior de São Paulo 77 quilos de ouro, avaliados em 23 milhões de reais. A aeronave utilizada para o transporte já fazia parte de um outro inquérito policial. A carga foi apreendida em 2 carros no quilômetro 74 da rodovia Castelo Branco, depois que desembarcou no aeroporto estadual de Sorocaba, vinda em um avião particular. A aeronave já vinha sendo monitorada pela PF, que acionou a Polícia Militar Rodoviária. Toda a carga estava dividida em 3 malas e uma quarta mala com vários documentos também foi apreendida. 6 pessoas, incluindo 4 policiais militares, foram levados para a delegacia. Em nota, a Polícia Federal afirmou que o ouro originado do Mato Grosso e do Pará estava devidamente documentado e que nada de ilegal foi constatado. O material foi encaminhado para a perícia e a aeronave apreendida. O assunto agora é a vacinação contra o coronavírus aqui no Brasil. O país já aplicou mais de 431 milhões 279 mil doses de vacinas contra a Covid-19. De olho no nosso telão, vamos para o nosso vacinômetro. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, a primeira dose foi aplicada em 83,24% da população, enquanto pouco mais de 77% tomaram a segunda dose. E os que receberam a primeira dose de reforço chegam a 41,84% dos brasileiros. E uma boa notícia aí, quase 58% das crianças tomaram a primeira dose e 27,7% já estão totalmente imunizadas com as 2 doses. Ainda sobre esse assunto de coronavírus, a média de mortes por Covid apresenta estabilidade. Desde o início da pandemia, o Brasil já registrou mais de 663 mil vítimas da doença. O país confirmou mais 137 mortes por Covid-19 em 24 horas. O total de óbitos pela doença desde o início da pandemia já chegou a 663.896. Também foram registrados 21.682 novos casos de Covid-19 em um dia. Ao todo, já são 30.524.183 diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes chegou a 96 vítimas diárias. A curva apresenta tendência de estabilidade, com uma variação de menos 5% em relação a 2 semanas. A média de casos na última semana foi de 15.038 registros por dia. Os dados mostraram uma tendência de estabilidade, com uma variação de 2% em relação a 2 semanas. Mudando de assunto, sobre o conflito no leste europeu, a ONU anunciou ontem o envio de um novo comboio para resgatar os civis em uma siderúrgica que é o último reduto da resistência ucraniana em Mariupol.
Em visita à Polônia, o primeiro-ministro ucraniano Denis Shmyhal afirmou que a situação na usina siderúrgica de Azovstal é crítica. O local é o último reduto de resistência em Mariupol, cidade devastada por bombardeios russos nas últimas semanas. De acordo com o batalhão Azov, que defende o complexo siderúrgico, a Rússia violou a promessa de trégua feita um dia antes para a reabertura de corredores humanitários. Mais uma vez, os russos violaram a promessa de uma trégua e não permitiram a evacuação de civis que continuam a se esconder dos bombardeios no porão da usina. O secretário-geral adjunto da ONU para Assuntos Humanitários, Martin Griffiths, confirmou o envio de um novo comboio para retirar civis presos na vasta rede de galerias subterrâneas da usina. De acordo com o Kremlin, o presidente russo Vladimir Putin afirmou que o exército de Moscou continua disposto a garantir uma retirada segura dos civis abrigados ao lado de combatentes ucranianos nos túneis de Azovstal. No início da semana, a ONU e a Cruz Vermelha conseguiram retirar cerca de 100 civis do local. E olha, eu começo com uma pergunta. Você tem sentido dores de cabeça, zumbidos nos ouvidos, dores na face? Então atenção, você pode ter um comprometimento nas mandíbulas. E quem vai explicar melhor essa condição para a gente é o cirurgião bucomaxilo Aloysio Galiano. Vamos acompanhar. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Dr. Aloysio Galiano e eu sou especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por um acaso você já apresentou dores na face ou aqui no ouvido? Já teve dificuldade para abrir a sua boca? Ou então já escutou ruídos, estalidos ou zumbidos? Pois bem, esses sintomas eles podem estar relacionados com a articulação temporomandibular, mais conhecida como ATM. Essa articulação ela é bilateral e fica localizada logo à frente aqui das orelhas, muito próximo ao ouvido, e é responsável pelos movimentos mandibulares durante a mastigação, a fala e a deglutição. Associado a essa articulação, nós temos os músculos da mastigação. E qualquer normalidade dentro desse sistema nós denominamos de disfunção temporomandibular, mais conhecida como DTM. Não existe uma causa específica para esses sintomas surgirem. Porém, nós sabemos que os traumas faciais, o aumento do estresse emocional, e isso foi muito nítido durante essa pandemia, apertamento dentário durante o dia, o bruxismo noturno, hábitos como roer unha, mascar chicletes, tudo isso está relacionado diretamente com esses sintomas. E existe tratamento para isso. O tratamento, na sua grande maioria das vezes, ele é conservador, como autocuidados, fisioterapia, uso de placas miorrelaxantes. Uma pequena parcela desses pacientes, eles vão se tornar pacientes com tratamento cirúrgico. Portanto, é essencial que um profissional especialista possa te avaliar. Se você apresenta qualquer um desses sintomas, procure esse profissional, eu tenho certeza que ele vai conseguir te ajudar. E qualquer dúvida, eu fico à disposição. Tá bom, pessoal? Obrigado pela atenção e um grande abraço a todos. Dica excelente. Muito obrigada aí ao Dr. Aloysio Galiano. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar daqui a pouquinho na edição de 1 da tarde. Não saia daí. Eu e a Dani Paris esperamos você. Até mais.